Meu nome é René Decol, eu sou sociólogo, doutor em demografia pela Unicamp e eu estarei aqui na PUC dando um curso de demografia das religiões. Nesse curso eu vou estar analisando o que se passa com as religiões no Brasil nos últimos 50 anos a partir dos dados dos censos demográficos do IBGE. A gente vai ver como cresceu o número de religiões no Brasil, como cresceu as minorias sem religião, os protestantes, os evangélicos e, consequentemente, a diminuição do efetivo de católicos no Brasil. Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado aqui no campus Monte Alegre, mas que conta com o apoio do programa de estudos pós-graduados em História e Ciência, do nosso campus da Marquês de Paranaguá, um campus bastante diferenciado na cidade de São Paulo, pelo seu entorno verde, a sua obra do arquiteto Rino Leve, e que abriga um programa de pós-graduação, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisa de pessoas aqui de São Paulo, de interações com todo mundo, voltado à história da ciência, a história da ciência e da tecnologia que participa tão ativamente da nossa vida, seja essas câmaras digitais aqui da nossa TV PUC, seja os nossos aparelhos digitais nos bolsos, seja tudo aquilo que a tecnologia tem nos últimos séculos transformado a vida, e o Nova Estela busca então uma reflexão histórica sobre as origens dessa ciência que propicia tantas modificações em nossas vidas. Modificações para bem e para mal, dependendo da opinião de cada um. Hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Danilo Gustavo Bispo. Ele recém terminou o mestrado aqui na PUC, e nós vamos justamente hoje, Danilo, tratar do seu trabalho, por ter sido um trabalho bastante original, eu diria que no nosso programa, que já tem mais de 10 anos, já tem mais de uma centena de dissertações defendidas, né? Eu diria que são os primeiros trabalhos em história da computação, né? História da lógica e da matemática, mas com esse ênfase assim, nas origens também desse formalismo que tomou conta do planeta, né? Então, o Danilo fez a tese dele sobre um personagem muito especial do século XX, né? Que completou em 2012 100 anos do seu nascimento, bastante festejado com eventos pelo mundo afora, que é o Alan Turing, né? Então, muito bem-vindo, Danilo, e gostaria que você apresentasse aí para o público do Nova Estela quem é o personagem que você estudou, né? Para dar o background do Danilo para vocês. Ele atuou e atua, né, como consultor em grandes empresas, né, que têm seus sistemas para serem melhorados, migrados, transformados. Então ele é um atuante da área de sistemas, mas que se interessou em algum momento em vir até a PUC e começar a sua carreira estudando também a história de toda essa área. Muito bem-vindo, Danilo. Olá, professor. Primeiramente quero agradecer, né, o convite, né, Nova Estela, né, e agradecer a oportunidade, né, de estar apresentando aqui, né, na TV, falar um pouco do meu trabalho, né, e contar, né, que na verdade eu já atuo aí na área de computação há 10 anos, né, eu tenho graduação em ciência da computação e de um tempo para cá eu sempre tive a curiosidade, né, porque eu atuo com programação, com algoritmo, né, como você mesmo colocou essa parte da formalização, né, e eu sempre tive meio que curiosidade de tentar entender como que surgiu isso, né. Eu sempre soube que computador existe já há algum tempo, né, mas que essa computação que a gente faz hoje, né, no século XXI, né, ela tem origem específica em alguns acontecimentos que ocorreram no início do século XX, né? Final do século XIX para o século XX, né? O que tornou tão peculiar a computação hoje, né? No caso, você tem um dispositivo e ele meio que se torna universal dependendo da programação que você coloca dentro dele, né? Antigamente você tinha um computador, mas você desenvolvia ele para um fim específico, né?
Hoje não, você tem um e você programa ele conforme a atividade que você quer que ele execute, né? E isso está dentro de uma teoria que foi construída no início do século XX, né, por esse personagem que você citou, que é o Alan Turing, né, que é justamente as máquinas de Turing. Então, em todo esse viés aí, eu comecei a pesquisar e me deparei com esse autor e vi que ele era o principal, né, condutor, né, de toda essa origem. E aí eu fui estudar um pouco a vida dele e descobri que ele foi um cara que viveu pouco tempo, né? Ele viveu entre o início do século XX e metade do século XX, né? Então ele viveu Nasceu em 1912 e morreu em 1954. Acho que foi mais 42 anos. Isso, muito né? jovem. Muito jovem, né? Mesmo para a época. Exatamente. E ele foi uma pessoa assim, muito singular, né, no que diz respeito a teorias matemáticas, né, ele trabalhou com criptologia, né, então... Explica para a nossa turma aqui, né, o Nova Stella, eu gosto de fazer um programa bastante abrangente, de modo que qualquer telespectador que está nos assistindo consiga entender, né. Criptologia. Criptologia é o estudo matemático de decifração de códigos, né. Então, é a parte em que você coloca a codificação e você faz a decodificação esperando uma resposta, né? Então, é a parte de senha, tratamento de senhas, né? Que é o básico hoje que a gente utiliza na internet, né? Numa conta bancária, né? Você sempre tem esse sistema, né? Então, o Turing, ele atuou nisso. Isso claro, né? Quer dizer, um dos componentes que viabiliza esse mundo contemporâneo aí, todo... informatizado, né, tudo digitalizado, né, ele está baseado num pilar que é a criptologia, quer dizer, há uma codificação, decodificação que permite, né, que a minha senha, teoricamente, né, sempre tem as falhas, né, no sistema de segurança, mas ela é oculta dos demais usuários, né, e como você falou, a parte do comércio, né, do e-commerce, né, que é outro pilar do mundo digital, né, porque a gente, afinal, desde comprar uma fita de um DVD, né, diferenciado, baixar alguma coisa, um aplicativo. Muitos aplicativos são gratuitos, ainda bem, né? Mas tem alguns aplicativos que custam e você, nesse momento, você informa o teu fornecedor, né, às vezes através de uma empresa de cobrança, mas não vem ao caso, né? Você informa os dados do seu cartão de crédito, né? Isso passa exatamente. pela criptologia. Então, o Turing, mas naquela época não tinha computador, como é que ele era criptólogo? O que o criptólogo fazia naquela época, antes do computador? Então, nessa época, antes do computador, existiam outros interesses, como, por exemplo, o interesse bélico, por exemplo, né? Como a gente sabe, nesse período a gente viveu, né? Foi o período das grandes guerras, né? Então, ele nasceu pertinho da primeira, a primeira ele ainda era muito pequeno. Muito pequeno. Mas a Segunda Guerra ele estava já na sua... Isso, né? Na sua fase. Como ele já tinha essa formação, né, de matemático, né? Então... Ele participa do esforço de guerra. Acaba participando, né? Então ele acaba meio que se envolvendo com essas criações, né? De decodificação, né? Mesmo porque você tem troca de mensagens entre aliados, né? Ele é até convidado para participar de um projeto, né? Em que eles queriam interceptar mensagens trocadas pelos alemães na época, né? Então tem também todo um contexto, né? Embora eu não tenha estudado a fundo, né? Mas existem literatura sobre isso, em que ele atuou nessa parte, né? Então boa parte também do material que a gente tem hoje na tecnologia de decriptação, assim, né? Decodificação, vem desse contexto aí da guerra, né? De pegar mensagem e tal, né? Mas enfim, o meu trabalho, acabei fugindo um pouco, mas o meu trabalho em si ele foi mais no foco da parte de programação, ou seja, da parte de algoritmo, que é um conceito muito forte hoje em computação, né? Mesmo pessoas que hoje não são analistas, não desenvolvem, né? Quem trabalha com computação acaba tendo que se deparar com essa parte de algoritmo, né? Essa parte que você estabelece passos para a execução de algum trabalho, né? Dentro do computador, né? E a teoria do Turing, no caso, ela foi muito forte porque ela estabelece as bases, né? Ela é tipo como se fosse uma receita, um método básico de você fazer computação, de você programar o computador, né? Então ele cria esse método, né, no qual ele vai chamar de números computáveis na época, né, que mais tarde ficou conhecido como máquinas de Turing, né, que não tem nada a ver com a máquina física, mas sim com o comportamento da máquina, né, com a função da máquina.
né? Como você disponibiliza os trabalhos que a máquina vai estar executando, né? As tarefas da máquina, né? Então, o meu trabalho foi mais ou menos entender quais as influências do Turing nessa época para estar formalizando esse documento, né? Criando esse método, né? Quais seriam os motivos, né? O que estaria envolvido, né? Na época. Um dos contextos era esse, a guerra, né? Então eles tinham essa necessidade de estar guardando a informação, né? De proteger a informação, né? Então eles precisavam muito dos matemáticos, né? Para poder criar esses esquemas de codificação, né? E o outro era todo um contexto que estava acontecendo dentro do próprio estudo da matemática, né? Como a gente sabe, né, no final do século XIX, né, a gente está tendo, já é meio que um boom aí da ciência, né, como assim, a ciência como pai, né, do conhecimento, né, a tentativa de se justificar, né, tudo pelo método científico, né, e a matemática também entra nesse viés, né. A gente já sabe que tipo, a matemática ela sempre trouxe inúmeros paradoxos, né, desde a época de Pitágoras, com o número π, com a geometria euclidiana, né? Por exemplo, a gente tem os postulados que nem sempre são tão intuitivos, né? Então, Quinto postulado. O quinto postulado, por exemplo. Conta para a turma qual é o quinto postulado do que é o postulado Euclides, né, da geometria euclidiana, né, que é a geometria clássica. Né? O quinto postulado é aquele que diz que as duas retas nunca se encontrarão no infinito. Né? As paralelas. Isso, duas paralelas jamais se encontrarão no infinito. O que torna meio contra-intuitivo isso, né? Hoje a gente sabe que eles não tinham como provar isso, né? Então era tido como um postulado autoevidente, não se provava isso, né? O que gerava as contradições e os paradoxos. No final do século XIX, eles começam, já tem, né, todo um caminho percorrido, mas eles querem, de alguma forma, tentar eliminar isso, né? Justamente porque também tem esse boom da ciência, né? A ciência natural, da física, né? Eles estão meio que chegando nesse caminho de tentar justificar tudo pelo método racional, né? Tirar todas as contradições, né? E a matemática também vem nesse caminho. E junto disso acontece o seguinte, eles tentam, um dos meios é trazer a lógica para dentro da matemática. Então já no século XIX começa a ter essa junção entre a lógica e a matemática, ou seja, eles começam a utilizar a lógica para justificar os teoremas matemáticos, né? Então, nesse período, ele já começa a ter toda uma escola de pensamento, vão surgir ali os logicistas, né? Com o Rousseau, né? O Boole, existe a escola formalista, né? Que é o David Hilbert que concede, né? E toda essa galera, elas ficam concentradas ali na Inglaterra, que é o local onde o Turing está, né? Ele vai para Cambridge, ele é de Manchester, né? E aí ele fica um tempo em Cambridge, né? Fazendo esses estudos, né? Então tem todo esse contexto, né? Da formalização das teorias, da eliminação dos paradoxos, né? Então aí nesse contexto é que o Turing começa a extrair as suas ideias, né? Analisando o trabalho dele, o artigo que ele desenvolve, a máquina, né? A teoria dele, a gente Esse artigo é, vamos dizer assim, de certa forma um marco na história da lógica matemática. Exatamente. Do século XX, né? É porque ele descreve um método de se fazer computação que se tornou universal hoje, né? Todos os computadores digitais utilizam esse método para executar a computação. A computação digital ela é baseada basicamente na teoria do Turing, né? Em termos lógicos, né? Então, e esse artigo dele ele publicou quando? Foi no início do século XX, foi em meados da década de 30. Né? Então, acho que foi ele em 36, ele desenvolve em 35 e em 36 ele publica. Então, antes da guerra. Foi antes da guerra. Então, ele já estava profundamente envolvido com, vamos dizer assim, um estudo do formalismo. Isso, exatamente. Porque nessa época está tendo essa corrida. Né? Exatamente. Década de 30 ele tinha 22, tinha 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Né? Então já tem todo esse contexto. Era um jovem prodígio de Manchester. Exatamente. Era bem singular, a história dele é bem bacana. Aliás, aproveitando a volta a Manchester, né, nós tivemos há pouco tempo um grupo grande aqui da PUC participando de um grande evento que ocorreu em Manchester, um evento que vai fazer história, porque tem até a ver com o Brasil, né? Foi determinado que o próximo grande evento da União Internacional de História da Ciência será no Brasil, né? Então, Manchester, nós nunca mais esqueceremos essa passagem por Manchester. Mas eu lá,
passeando, né? Primeiro eu percebi a presença de Turing na cidade, né? Quer dizer, muita coisa, prédio com o nome dele, estava tendo apresentação de música, ópera de Turing, e eu visitei até uma estátua, né? Onde o Turing está com uma maçã na mão, né? Sentado num jardim, provavelmente o jardim onde ele passeava, né? Quando em vida, né? E eu percebi que tem um lado também um pouco trágico da vida dele. Você contaria para nós aqui? A trajetória, ao mesmo tempo que ele teve bastante sucesso, né, em desenvolver essas teorias, né, o lado pessoal dele também foi bastante assim conturbado, digamos assim, né? Porque o Turing até então ele era homossexual, né? Ele meio que assumiu, né, isso aí, e na época, na Inglaterra, era crime, né? Você ser homossexual, né? Então, ele sofreu bastante repreensão na época, né? O governo militar, assim, repreendeu muito, né? Então, isso de certa forma acabou meio que prejudicando os trabalhos dele. Chega um período da vida dele em que ele começa a entrar em depressão também, Jovem, por decorrência né? disso, exatamente, né? Por não conseguir, né, assumir essa identidade que ele tinha, né? Então, isso também acabou assim, meio que sendo um ponto bem forte, né? Na E você vida teria dele. alguma coisa assim, eu vi que ele tinha uma maçã na mão, né, na estátua. Exatamente. Então, e a eu percebi que maçã... essa maçã tem várias interpretações. Isso, exatamente, né? De acordo com a bibliografia dele, né, do Rogers, que é a que eu li, né? A maçã é justamente a fruta no qual ele se envenenou, né? Então, na verdade, ele morreu, ele diz, segundo Rogers, que ele mergulhou a maçã, né, no veneno, acabou ingerindo a maçã e se matou, né? Então, essa foi Um caso um bastante desfecho trágico, da né? história dele aí. E o que você está contando também é interessante, porque ainda que a guerra tenha trazido bastante contribuição pelo esforço na tua primeira fala aqui hoje conosco no Nova Estela sobre a criptografia, criptologia, Sim. né? É importante, quer dizer, que a contribuição talvez que mais, vamos dizer assim, colocou Alan Turing em destaque, né? É esse, não é teorema, mas como você falou, o artigo dele, né? Que chama máquina de Turing, ficou conhecido, Isso. né? Que na época ele nem chama de máquina de Turing, né? Ele chama esse conceito como número computável, né? Depois os caras estudando o artigo dele falam, isso aqui é uma máquina de Turing, né? Que é um programa de computador, é similar a um programa de computador. E ele, isso que eu te falo, por ele chamar de máquina, é engraçado isso, né? Porque não existiam máquinas de computação na época. Né? Não havia algo... Né? A gente já teve aqui, inclusive, no Nova Estela, a oportunidade de conversar sobre a questão da programação de cartões para a indústria têxtil, né? Então, aqueles cartões onde você programava ali no cartão, né? Coisas bem antigas até, né? Sim. Mas o que é interessante é assim, quer dizer, o Turing ele acaba introduzindo essa noção que você falou, quer dizer, de tratar a questão da programação de uma máquina, né? Não do ponto de vista físico, exato, mas do ponto de vista lógico-matemático. Né? Isso, exatamente. É essa que é a grande diferença, né? Porque embora você já tinha máquinas programáveis, mas a programação de tais máquinas eram voltadas para fins muito específicos, né? Com a chegada do método do Turing, ele te possibilita fazer uma programação com base no estudo da lógica matemática, né? Que é toda a formalização que ocorre no final do século XIX para o século XX, né? Então ele já traz, né, essa possibilidade, né? Então você programa o próprio cálculo da máquina, né? Então a forma como a máquina vai desenvolver, né? E durante a guerra ele teve essa participação relevante também, né? Sim. Embora na guerra eles não chegam a desenvolver uma máquina com a mesma estrutura das máquinas atuais, né? O primeiro computador digital ele surge em 1945, né, que é o EDIVAC. Já não é o Turing que trabalha nesse computador, são outros matemáticos, né? Tem me foge o nome agora. O búlgaro. Isso, exatamente. O Numa, né? Também.
Então, aí eles já trazem o conceito da máquina de Turing para o primeiro computador digital, que já surge em 1945. Na época que o Turing está envolvido com a guerra, ele trabalha mais no esquemas de máquinas decodificáveis, né? Mais com essa parte de tratar a informação, né? Embora ele já tenha feito a teoria, né, de como funcionariam as máquinas, você não tinha essa estrutura que você tem hoje de um computador com memória e tal, né? Só em 1945 que surge essa estrutura física que possibilita você programar uma máquina tal como a teoria do Turing. Eu não sei, Dani, talvez seja bacana aproveitar a tua presença e a tua abordagem, né? Até para entender melhor, né? Quer dizer, o computador, ele nasce dessas duas vertentes, então, né? Quer dizer, de um estudo formalista, né? Como você falou, quer dizer, no século XIX, a matemática sofre uma grande transformação, né? Porque além de pessoas que fazem matemática propriamente dita, né? Calculam, equacionam, projetam, desenvolvem teorias em matemática, surge um capítulo da matemática que é o que você falou, quer dizer, como se a lógica, que tradicionalmente era um capítulo lá da filosofia, né? Isso, um estudo do raciocínio. Né? Estudo do raciocínio humano, tudo. De repente a lógica ela passa a ser tratada também formalmente. Exato. Né? Quer dizer, de certa forma, é quase que um metaformalismo, né? A matemática começa a formalizar a matemática e a própria dedução matemática começa a ser também ela formalizada. Exato. É isso, né? É isso que acontece. Isso que é uma mudança muito grande, né, na história da matemática. A matemática existe há milênios, né? Sempre ela interagiu com a vida humana, né? Nós já comentamos aqui no Nova Stella, desde a agrimensura, medir os terrenos, né? Olhar para o céu, conseguir entender as estrelas e criar uma geometria para poder ter ciclos, né? E começar a conhecer o tempo. Né? Então, o espaço e o tempo envolveram sempre uma interação com matemática. Né? E a matemática, ao longo desses milênios, ela foi deduzindo, provando tanta coisa, né? Exato. A geometria de Euclides, como você falou, né? E de repente o que acontece? No século XIX, quando a gente entra no XX, né? Tem um grupo enorme de pessoas, né? O Turing é uma expressão desse movimento. Exato. Um movimento formalista que quer entender não apenas como a gente faz matemática, né? Mas como a estrutura formal na qual a matemática se baseia pode ser formalizada ela mesma. Exatamente. Né? E é curioso porque até nessa época, até então, antes, os números em matemática eram apenas utilizados mais como elementos de cálculo, propriamente dito. A partir de então, eles começam a utilizar o número para ser utilizado como estrutura simbólica. Né? Por isso que você tem hoje o 0 e 1, ele, na verdade, você tem uma estrutura numérica para representar um simbólico. Né? Então, isso também é um fator bem curioso. Né? Então, aí você entra, né? Você usa a matemática como lógica para justificação de teoria matemática também. Isso é delicado para explicar para a turma. Né? O que ele está dizendo é que os números aconteciam, né? A gente calculava o peso, né? Para construir um prédio, uma curva, uma ponte, né? E dava certo, porque as pontes não caíam, de vez em quando caíam, mas em geral não caíam. Né? Mas, de repente, eu vou usar esse mesmo simbolismo, né? Para explicar como o cálculo era feito. Exatamente. Né? Esse simbolismo ele vira uma metalinguagem. Teve um professor que veio uma vez aqui nos visitar na PUC, professor Rosenberg, lá de Salomão Rosenberg de Israel, né? Que até brincou assim que é a Cabala que chegou à matemática moderna. Né? Porque a Cabala sempre teve esse jogo de você ter os números, ter a expressão, como os números eram letras, né? Eles tinham a sua expressão das palavras que eles formavam e faziam esse jogo entre a representação simbólica do número em letra e a palavra que ele formava em número. Né? Essa coisa. E, de certa forma, que você está dizendo que esses lógicos matemáticos, como Alan Turing, acabam fazendo essa ponte, né, entre
o próprio número e a representação dele, né? Exato. E isso por quê? Porque eles queriam, como você falou, entender a própria noção de prova matemática, né? Sim. Era isso que era o grande intuito, porque assim, quando se utilizava objetos infinitários dentro das teorias matemáticas, você sempre se deparava com uma contradição, né? Ou com algum processo contraintuitivo, né? Então eles queriam de alguma forma eliminar isso, né? E garantir a proposição universal, né? De todas as teorias. E Danilo, nosso tempo está correndo, falta um pouco tempo. Vamos só para fechar esse capítulo, você vai ter que voltar aqui para contar mais para nós dessa epopeia do Turing. Eles provam racionalmente o pensamento racional? Não conseguem provar. Não conseguem. Não conseguem. O método do Turing, ele entra nesse contexto como a não possibilidade de se provar certas teorias, né? Então ele estabelece um certo limite. Por isso que fica fácil você extrair. Você tem uma receita do que você pode fazer, né? Isso é legal. Então, quer dizer, de certa forma, esse esforço formalista, que era para fechar de uma forma extremamente racional o racionalismo, acaba mostrando as limitações do racionalismo e abrindo um caminho para se fazer o formalismo com as máquinas. Exatamente. Né? Vira ferramenta. E da ferramenta que vai virar o algoritmo, a programação. Exato. Que está nos envolvendo agora no século XXI. Nós vamos ter que marcar uma nova bate-papo e eu tenho certeza, né, que as suas reflexões são extremamente úteis, né, se a gente pensar que a gente está realmente num momento onde as mídias sociais, redes sociais, tudo que é digital, né, se espalha rápido e o Nova Stella vai trazendo então uma reflexão para que surja uma nova estrela aí no céu e nos ilumine para entender o que está acontecendo em nossos dias.